Olá, turma. Como é que estão os estudos? Estão tudo bem? Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos de volta aqui novamente, né, pessoal, para falar um pouco sobre a geometria, tá certo? Então, estamos iniciando nosso estudo sobre geometria. E nessa oportunidade, pessoal, vamos falar um pouco sobre os ângulos, tá certo? Então, o que é um ângulo, pessoal? O ângulo é toda a região, né, do plano, convexa ou não, que determinada, pessoal, por duas semirretas de mesma origem. Pessoal, estou refazendo essa aula novamente, né, porque gravei ela todinha, né, resolvendo aqui passo a passo, e o microfone realmente não estava funcionando, o fone de ouvido, então tive que buscar outro fone de ouvido, refazendo essa aula. Por essa razão, já vai estar tudo resolvido aqui, a gente vai apenas fazer comentários, né? Eu tinha feito toda a aula e realmente os fones de ouvido não funcionou o microfone, então ficou sem voz, só chiando. Então estou refazendo novamente essa aula para vocês aí. Espero que vocês compreendam a solução aqui que eu fiz passo a passo lá, mas aqui já vai estar todo resolvido, então a gente vai apenas fazer comentários, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Nós temos o ângulo, né, AOB, e nós colocamos esse acento circunflexo, né, em cima para determinar a origem. Dizemos que esse ângulo tem origem em O, portanto o ângulo AOB, certo? Aqui nós temos as semirretas, né, pessoal? OA, certo? Que também podemos chamar de lados do ângulo. Então a semirreta OA também podemos chamar de lados do ângulo. Temos a semirreta, né, pessoal, OB, que também podemos chamar de lados, né, do ângulo. O O nós chamamos de vértice ou origem. E aqui, pessoal, o ângulo é θ, tá certo? Então, quando é que o ângulo é chamado de ângulo nulo, né, pessoal? Quando ele mede, pessoal, 0 grau, tá certo? Então, eu tenho o ângulo aqui, AOB, de medida igual a 0 grau. Então, nós chamamos esse ângulo aí de ângulo nulo. Temos também o ângulo de meia volta, né, pessoal? O ângulo de 180 graus. Então, quando o ângulo mede 180 graus, também podemos chamar ele de ângulo de meia volta. Assim também, pessoal, como temos o ângulo de uma volta, tá certo? Quando ele tem medida, né, igual a 360 graus. Perceba que ele vai fazer toda a circunferência, tá certo? Temos também o ângulo reto, né, pessoal, que tem a medida igual a 90 graus. E temos ainda, pessoal, o ângulo agudo, né, que é um ângulo menor ou maior que zero e menor que 90 graus, ou simplesmente um ângulo menor que 90 graus. Então, quando o ângulo tem medida maior que zero, menor que 90 graus, tá certo? Então, nós temos um ângulo agudo. E os ângulos obtusos, né, pessoal, são ângulos que têm medida maior que 90 graus, porém menor que 180 graus. Então, nós chamamos de ângulo obtuso. Sim, pessoal? Todos os ângulos que são maiores que 90 e menor que 180, nós chamamos de ângulo obtuso. Vamos à nossa parte 2, né, pessoal? Só lembrando que essa aula tinha feito totalmente resolvendo todo esse espaço aqui, mas infelizmente, né, o microfone não funcionou do fone de ouvido, então tive que substituir o fone de ouvido por outro, pessoal. Então, por essa razão, estou refazendo essa aula para vocês aí. Então, o que são ângulos adjacentes, pessoal? O que são esses ângulos adjacentes? Então, dois ângulos são adjacentes, pessoal. Esses dois ângulos, a gente pode dizer que eles são adjacentes, né? Quando eles não possuem, então eles são consecutivos e eles não possuem pontos em comum. Então, são ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum e sem pontos comuns. Tem um lado comum, mas sem pontos comuns. Exemplo, pessoal. Perceba que aqui eu tenho o ângulo, né, ó, COB, e tenho o ângulo
BOA. Então eles são consecutivos, ó. COB, BOA. São ângulos consecutivos. Porém, eles são adjacentes porque se eu tenho um ponto aqui B', esse ponto B' não faz parte desse ângulo aqui. Ele não está nessa região. Então eles são adjacentes. Então, o ângulo AOB e BOC são adjacentes. Assim como o ângulo, pessoal, COB e BOA, né, são adjacentes também. Eles são consecutivos e são adjacentes. Por que são adjacentes? Porque eles não têm ponto em comum. Ou seja, esse ponto aqui, ó, C', né? Ele não faz parte desse ângulo aqui, é o COB. Ele faz parte apenas do ângulo BOA. Então eles são ângulos adjacentes. Pessoal, o que são as bissetrizes de um ângulo, né? O que são as bissetrizes? Então a bissetriz de um ângulo, pessoal, a bissetriz de um ângulo, ele é a semirreta de origem do vértice desse ângulo, ou seja, é uma reta que passa pela origem do ângulo, determinando dois ângulos congruentes e com a mesma medida. Exemplo, né, pessoal? Perceba aqui, a gente fez lá, mas a gente está aqui só pegando já resolvido, né? Perceba aqui, quando eu tinha aqui um ângulo de 30 graus, eu quero passar por ele uma bissetriz, uma semirreta, passando pela origem do ângulo, tá certo? E aqui, pessoal, ele vai determinar dois ângulos iguais, dois ângulos congruentes com a mesma medida. Então, divide-se o 30 no meio, né? Fica dois ângulos de 15 graus, dois ângulos congruentes, dois ângulos que apresentam a mesma medida, tá certo? Então, perceba que uma semirreta, uma reta bissetriz, é quando ela passa pela origem, determinando dois ângulos congruentes, dois ângulos que apresentam a mesma medida. Então, o que são ângulos complementares, pessoal? E o que são ângulos suplementares? Então, dizemos que dois ângulos adjacentes são complementares, né? Quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, dizemos que esses dois ângulos aqui adjacentes são complementares, porque a soma dos dois, por exemplo, AOC é igual a 60, COB é igual a 30, então se eu somar 60 com 30 vai dar 90. Então dizemos que o ângulo AOC e COB são complementares, porque a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Simples, né, pessoal? Do mesmo jeito, eu posso dizer que o ângulo beta mais o ângulo alfa, que está aqui nessa figura, é igual a 90 graus, porque eles são complementares, ou seja, COB, que mede beta, BOA, que mede alfa. Se eu somar beta mais alfa, vai ser igual a 90 graus. Então, eu posso dizer que B é o complemento de alfa, assim como alfa é o complemento de beta. Pode dizer que beta mais alfa é igual a 190 graus. Esses dois ângulos aqui são ângulos complementares, porque a soma de suas medidas é igual a 90 graus. E o que são ângulos suplementares, pessoal? Ângulos suplementares, né, são dois ângulos adjacentes que a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, se eu tenho o ângulo AOB que mede θ e eu tenho o ângulo BOC que mede alfa, logicamente, como eles são suplementares, né, a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, AOB medindo θ, BOC medindo alfa. Quando eu somar duas, né, os dois, eu tenho que achar um ângulo de 180 graus, porque eles são ângulos suplementares. Pelo desenho aqui, perceba que eu tenho um ângulo de meia volta, um ângulo com medida igual a 180 graus. Então, isso me garante que θ mais alfa é igual a 180 graus. Então, são ângulos suplementares, né, pessoal? Pessoal, então, finalizando aqui essa aula, né? Essa aula tinha gravado mais de 20 minutos, quase meia hora, né? Resolvendo passo a passo aqui para vocês. Mas, infelizmente, o microfone do som do vídeo não estava funcionando, então estou refazendo, né, pessoal, para vocês aí. Espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Falando sobre parte de ângulo, né? Ângulo nulo, ângulo reto, ângulo de meia volta, ângulo de uma volta, né? Ângulo agudo,
obtuso, reto, ângulo adjacente, consecutivos, ângulos complementares e ângulos suplementares. Espero que vocês tenham curtido essa aula aí. Vou deixar para vocês uma atividade aí no grupo. Espero que vocês não tenham dificuldade. Caso tenha alguma dificuldade, pessoal, reveja novamente o vídeo. E se ainda permanecer na dúvida, entre em contato com a gente aí no grupo e no PV, tá certo, pessoal? Então, um forte abraço a todos aí, a todos, e uma excelente atividade.